Pois é, vou tacar todas as vacas sagradas da direita modernista. Então, vamos começar com uma citação de Dom Lefebvre, uma citação muito importante. Dom Lefebvre, numa carta para um amigo dele, que era seu chofer também, ele falou sobre o problema dessa infiltração gnóstica da direita. Mas, em nossos seminários e na quase totalidade dos nossos priorados, nos opomos completamente a este mundo que navega nas águas turbulentas da gnose. Infelizmente, temos que reconhecer que essas pessoas de espírito pervertido conseguem infiltrar-se nos meios que se defendem menos bem. Estou perfeitamente de acordo sobre essa perigosa infiltração. Sei muito bem que uma ação secreta está sendo feita por esses meios incrédulos de direita para minar o bloco da tradição católica. Agradeço mais uma vez chamar a atenção para esse tipo de problema. Ele estava falando aqui sobre os gnósticos de direita ligados a um místico completamente debilóide chamado Fridtjof Schön, que o Olavo de Carvalho já foi ligado e elogia muito os escritos dele, que chegou a se infiltrar na fraternidade tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Aqui. O que é a direita? Lenin, o líder da Revolução Comunista Russa, uma vez disse: o fruto natural do comunismo é o anticomunismo. Antes que os anticomunistas se organizem, organizemos nós o anticomunismo. Do mesmo modo, poderíamos aplicar aos modernistas. Essa frase pode ser tranquilamente atribuída aos hereges modernistas. O fruto natural do modernismo é o antimodernismo. Antes que os antimodernistas se organizem, organizemos nós o antimodernismo. Esse não é um princípio arbitrário de teoria da conspiração, mas sim um princípio inerente ao dinamismo do próprio erro, da própria heresia, de toda mentira. O surgimento de uma heresia, via de regra, provoca uma reação por parte dos católicos. Para desvirtuar esta reação, muitas vezes os partidários da heresia criticam alguns de seus pontos a fim de dissimular sua própria adesão. Tecem, então, uma descrição enviesada e camuflada do estado de coisas e da própria heresia, levando em conta somente aspectos parciais desta, quando, ao mesmo tempo, a defendem ao fazer essa mesma descrição. Uma heresia nunca aparece sozinha. Está sempre cercada de versões atenuadas, mitigadas e camufladas, que somente fingem uma oposição a ela. Sempre foi assim durante toda a história da Igreja. É como uma mancha num tecido. Há um centro onde ela é bem densa, irradiando-se e atenuando-se concêntrica e gradualmente a seu redor. Assim foi com o arianismo, assim com o jansenismo. A parte mais atenuada da mancha aparece em relação ao seu núcleo mais denso como sendo claro e límpido para aquele que não viu o tecido limpo antes da mancha. Mas é tudo parte da mesma mancha. Assim, uma pessoa que, exposta aos erros mais escandalosos do núcleo de uma heresia, ao conhecer alguém que a defende de modo atenuado, mitigado, facilmente acreditará que esse é um verdadeiro opositor da heresia, e não justamente aquele que a defende do modo mais eficaz, fazendo-a triunfar na sociedade. Uma carta respondida pelo professor Orlando Fedeli no nosso site apresenta diversos elementos históricos que bem demonstram nossas afirmações. Quando surgiu o arianismo, nasceu logo o semi-arianismo, que por ser mais moderado, arrastou muito mais gente para a heresia. Com o jansenismo, nasceu, pior que ele, o semi-jansenismo. Para cristianizar o liberalismo, houve quem lançasse o liberalismo católico. E os papas condenaram os dois, o liberalismo e o liberalismo dito católico. Depois do socialismo ateu, alguns tentaram lançar o socialismo cristão, que foi condenado pelo Papa Pio XI na encíclica 40º Ano, mostrando que catolicismo e socialismo são termos antagônicos e que ninguém pode ser católico e socialista ao mesmo tempo. Essas foram as palavras de Pio XI.
Foi assim também na Revolução Francesa. Uma corrente da maçonaria, materialista e racionalista, se ocupava da parte destrutiva, parte que eles mesmos chamavam de a faxina sangrenta. Essa era a corrente responsável pelo clima de anarquia, destruição e de crimes presentes na Revolução, produzindo um estado de desorientação geral. Essa era a corrente de esquerda. A outra corrente, está escrito aqui se vocês quiserem acompanhar, a outra corrente, espiritualista, mística e de direita, buscava manipular os descontentes e desorientados, fornecendo-lhes uma falsa oposição, uma falsa orientação, que não passava de uma solução agravante do problema. Essa era a corrente mística da maçonaria. Esses eram os martinistas, discípulos de Louis Claude de Saint-Martin, o filósofo desconhecido, que por sua vez era discípulo de Martinez de Pasquali, uma figura misteriosa que surgiu na Europa no século XVIII, pouco antes da Revolução, e que ensinava uma prática de magia conhecida como teurgia. É uma prática de conjurar, de invocar anjos ou a presença do próprio Deus que se manifestava através de luzes, de aparições luminosas. Martinez de Pasquali pregava em lojas maçônicas contra o racionalismo e o materialismo, mas para certos autores ingênuos ou comprometidos, essas pessoas eram inofensivas. Esta corrente maçônica ficou então responsável pela restauração, exatamente o nome dado ao período histórico consequente à Revolução. Restauração era uma palavra código, que para os ingênuos significava a restauração da monarquia. Mas, na verdade, segundo a doutrina gnóstica do martinismo, queria dizer a restauração do homem no estado de inocência primeva. Para que a estratégia dos inimigos da igreja obtivesse êxito, era necessário que os próprios inimigos impedissem a verdadeira orientação e oposição diante da situação. Por isso, criaram uma falsa oposição, que ao fornecer uma falsa orientação para os descontentes e perplexos, fazia a desorientação triunfar. Assim, Joseph-Marie de Maistre, maçom martinista que fingia ser católico, forneceu, e papa da direita europeia, forneceu à covarde e exilada nobreza francesa uma interpretação anestesiante sobre a Revolução. Ele a considerava um castigo divino. Portanto, sendo a Revolução vontade de Deus de nos castigar, não poderíamos lhe opor resistência, pois seria ir contra a vontade divina. Tremendo sofisma, e a Vandéia. Era justamente o tipo de auto-engano que a consciência pesada da nobreza precisava para afastar qualquer sentimento de remorso por sua covardia em ter fugido ao dever da batalha, mesmo que essa lhes custasse a vida. Era exatamente o que era necessário para fazer o liberalismo da Revolução Francesa triunfar na sociedade, aniquilando de vez o que restava da ordem social católica. Essa corrente mística, direitista da maçonaria, foi responsável por fazer a Revolução Francesa triunfar, pois desde o início a Revolução já havia sido arquitetada pelas duas correntes maçônicas no Congresso de Williamsbad, em 1782. Nesse congresso, as duas correntes da maçonaria decidiram matar o rei da Suécia, Gustavo III, e o rei Luís XVI da França. Joseph de Maistre, que é tido pela direita europeia como anti-revolução francesa, estava nesse congresso. Nesse congresso, aliás, o trabalho de de Maistre sobre a origem e história da maçonaria foi escolhido e aceito como oficial por várias décadas, e ele é publicado até hoje como Memórias do Duque de Brunswick. Segundo aqui, Dr. Plínio Correia de Oliveira, com o traje dos arautos do Evangelho. Esta corrente mística e direitista da maçonaria foi responsável por... Segundo a TFP, que nos anos 50, curiosamente se chamava Sociedade Joseph de Maistre, essa corrente mística não passava de uma inofensiva maçonaria de sacristia, segundo o Dr. Plínio. Claro, afinal, essa tal macumba teúrgica que eles praticavam era muito séria, muito católica. Era macumba ultramontana, com sacralidade. Então, não haveria mal algum.
Se havia sacralidade, talvez a própria TFP pudesse praticá-la, pelo jeito, e os arautos também. E na TFP e nos arautos do Evangelho, que sua dissidência, há uma sociedade secreta, chamada Sempre Viva, de fundo martinista, descoberta e denunciada pelo professor Orlando Fedeli. Está no livro A Gnose Burlesca, para quem quiser estudar mais. Aqui, o René Guénon. Houve também um sujeito chamado René Guénon, na primeira metade do século XX. Ele também era conhecido como Sheikh Abdel Wahed Yahya, também conhecido como Bispo Palingênios da Igreja Gnóstica, ou simplesmente René Guénose. Escrevia também com pseudônimos nas revistas La Gnose e numa revista antimaçônica e católica, La France Chrétienne Antimaçonnique. Nessa revista antimaçônica, ele escrevia com o pseudônimo de A Esfinge. Ah, sim, eu me esqueci. Ele era maçom e martinista. Seu primeiro livro, Introdução Geral ao Estudo das Doutrinas Hindus, que havia sido anteriormente recusado como tese na Sorbonne por ser gaga, teve sua publicação recomendada por seu amigo e famoso católico Jacques Maritain, que paradoxalmente tirou o corpo fora depois, dizendo ter discordâncias com a gnose defendida no livro. Assim também foi e é com a heresia modernista em nossos dias. Há diversas correntes, umas mais à esquerda, outras mais ao centro, outras à direita dentro do modernismo, que aparentemente brigam entre si. Dentre elas, teologia da libertação, renovação carismática, neocatecumenato, comunhão e libertação, arautos do Evangelho, TFP. Sim, porque Plínio Corrêa de Oliveira tinha uma filosofia modernista burlesca baseada em Bergson. E toda a ação da TFP no Brasil serviu e serve para fazer triunfar o modernismo do Concílio Vaticano II e a Missa Nova. Qualquer oposição entre esses grupos não passa de briga de família. O conservador de hoje foi o radical de ontem. Hoje, esses conservadores da direita modernista defendem a Nouvelle Théologie, uma extensão da heresia modernista, condenada por Pio XII na encíclica Humani Generis. Eles defendem esses autores neomodernistas como Henri de Lubac e von Balthasar. Autores cujas teses estão condenadas tanto nos documentos antimodernistas de São Pio X quanto nos de Pio XII. Autores que antes do concílio eram tidos como a esquerda ou centro-esquerda entre os modernistas radicais e os tomistas. E hoje são defendidos pela direita modernista, representada, por exemplo, pela revista Communio. Esses apenas pegaram o modernismo e fizeram alguns remendos. Colocaram uma maquiagem para disfarçá-lo, aliás, bem mal. Apenas alteraram superficialmente alguns de seus aspectos, dando a impressão de uma nova aparência e fingindo que tal mudança era verdadeira, oferecendo-a como verdadeira oposição e solução ao modernismo. Vamos analisar agora algumas afirmações claramente modernistas de diversos membros da direita católica atual do século XX. Para isso, vamos primeiro explicar um ponto-chave da doutrina católica que eles repudiam, que é a questão sobre o fim último do homem, a questão da natureza e da graça. Então, o que a igreja ensina sobre o fim último do homem? Bom, isso aqui eu tirei do Tratado de Ascese e Mística do Padre Tanqueray. Um ser é perfeito na ordem natural quando é acabado, por conseguinte, quando atinge o seu fim. Esta é a perfeição absoluta, mas há outra, relativa e progressiva, que consiste em se aproximar desse fim, desenvolvendo todas as faculdades e praticando todos os seus deveres, segundo as prescrições da lei natural manifestada pela reta razão. O fim do homem, ainda mesmo na ordem natural, é Deus. Criados por Ele, somos necessariamente criados para Ele, porque Deus não pode, evidentemente, encontrar um fim mais perfeito que Ele mesmo, que é a plenitude do ser, e por outro lado, criar para um fim imperfeito seria indigno dele. Ademais, sendo Deus a perfeição, o homem é tanto mais perfeito quanto mais se aproxima de Deus e participa das suas divinas perfeições.
Eis porque ele não encontra nas criaturas nada que possa satisfazer as suas legítimas aspirações. É para Deus, pois, que é mister orientar todas as nossas ações, conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, e assim glorificá-lo. Eis o fim da vida, a fonte de toda a perfeição. Mais verdade é isto ainda na ordem sobrenatural. Elevados gratuitamente por Deus a um estado que ultrapassa as nossas exigências e possibilidades, chamados a contemplá-lo um dia pela visão beatífica e possuindo-o já pela graça, dotados de um organismo sobrenatural completo para nos unirmos a ele pela prática das virtudes cristãs, não podemos evidentemente aperfeiçoar-nos, senão aproximando-nos dele sem cessar. E como o não podemos fazer sem nos unirmos a Jesus, que é o caminho necessário para irmos ao Pai? A nossa perfeição consistirá em viver para Deus em união com Jesus Cristo. É o que fazemos praticando as virtudes cristãs, teologais e morais, que todas têm por fim unir-nos com Deus, de maneira mais ou menos direta, fazendo-nos imitar a nosso Senhor Jesus Cristo. A heresia modernista afirma que Deus teria criado o homem, animal racional, sem a capacidade de conhecer a realidade, que é a teoria do agnosticismo, que diz que, isto é, sem a capacidade de conhecer a realidade, de conhecer por que ele e todas as coisas existem, e para que ele e todas as coisas existem. O homem, por natureza, seria um estranho, jogado num universo ininteligível, incapaz de saber de onde veio e para onde vai, incapaz de saber qual o porquê de sua existência, qual a causa e o fim da sua natureza, incapaz, portanto, de realizar-se. Analogamente, seria como se Deus tivesse criado um sapo com fome de mosquito, mas sem o aparelho digestivo próprio para digerir o mosquito, tornando impossível para o sapo atingir um fim que lhe é natural, a preservação do seu ser, da sua vida, alimentando-se de mosquitos. Ou seria como se Deus não tivesse nem criado um mosquito, e o sapo ficaria condenado a satisfazer-se com objetos impróprios, inadequados a seu fim. O fim último do homem é sobrenatural e pressupõe, obviamente, o natural. É conhecer, amar e servir a Deus nessa vida para gozá-lo no céu, como sempre ensinou o catecismo. Deste modo, em estado de graça, o homem, ao participar da vida sobrenatural de Deus, presente de maneira acidental em sua alma pela graça santificante, teria todas as suas ações nessa vida revestidas de um mérito sobrenatural, mérito concedido por Deus de maneira gratuita e imerecida, de modo a poder merecer, após essa vida, a visão beatífica no céu, a participação na felicidade divina. E esse fim sobrenatural nem abole o fim natural, nem é fundamentado numa incompletude ou necessidade, exigência ontológica do sobrenatural. O fim sobrenatural pressupõe e ampara-se no natural, aperfeiçoando-o. Daí o princípio: a graça não destrói a natureza, mas aperfeiçoa. O pecado original não destruiu a natureza humana. Ele manchou-a, danificou-a acidentalmente e não essencialmente. De modo que o homem pode conhecer a Deus pelo exame das criaturas, porém com dificuldade de aplicar tal conhecimento em sua vida, em sua conduta. Ele não ficou privado do seu fim natural, mas somente do sobrenatural. Porém, com os remédios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, sua igreja, doutrina e sacramentos, o homem pode salvar-se, atingindo assim novamente o seu fim último do qual havia sido privado pelo pecado. E é lendo na realidade, na ordem da criação, aquilo que Deus nela escreveu para que o conhecêssemos, que, ao conhecer com certeza verdades definitivas sobre Deus, que Deus é criador, ato puro, motor imóvel, causa não causada, ser necessário, perfeição infinita, sumo bem, toda a questão das provas da existência de Deus de São Tomás. Conhecendo isso, conhecemos as verdades que dão base natural à revelação sobrenatural e provam que a Igreja Católica é a única verdadeira, pois é a única cujo mesmo Deus, conhecido pela razão, é o mesmo da revelação. Todas as outras religiões são falsas, pois inserem uma contradição na divindade, afirmando uma divindade que não é a mesma conhecida pela razão. São, portanto, religiões gnósticas. Aqui, essa aula originalmente era para ser dada depois da aula da Dona Ivone sobre o modernismo. Mas eu vou precisar falar um pouquinho do modernismo agora,
porque senão nós não vamos estar contextualizados sobre os erros que eu vou citar de alguns direitistas aqui. Então, em 1907, o Papa São Pio X declarou, com toda a autoridade papal, no motu próprio, Prestantia Scripturae, que estão excomungados late sentenze todos aqueles que defenderem os erros da heresia modernista, condenados no decreto Lamentabile sine exito e na encíclica Pascendi Dominici Gregis. Como ensinou infalivelmente São Pio X, o primeiro erro sobre o qual se funda a heresia modernista é o agnosticismo. Aqui. Por força dessa doutrina, a razão humana fica inteiramente reduzida à consideração dos fenômenos, isto é, só das coisas perceptíveis e pelo modo como são perceptíveis. Nem tem ela direito nem aptidão para transpor esses limites, e daí segue que não é dado à razão elevar-se a Deus, nem conceder-lhe a existência, nem mesmo por intermédio dos seres visíveis. Segundo o agnosticismo, então, seria impossível para o homem apreender na realidade alguma ordem universal, transcendente. O agnosticismo é aquele erro que ontem, na aula da Lúcia Santana, ela estava falando sobre a questão que o homem não pode conhecer a realidade, que é o erro do Nietzsche e de todos os relativistas. Cada coisa conhecida para os agnósticos, cada coisa conhecida que eles chamam de fenômeno, só poderia ser conhecida em si mesma pelo modo como ela é perceptível. Não haveria direito nem aptidão ou capacidade humana de ver nesses fenômenos algum princípio ou ordem transcendente. Isto é, que diz respeito a algo além da sua manifestação particular, que diz respeito a um princípio extrínseco, superior, regulador, determinador que rege esses fenômenos. Ou seja, nega-se a capacidade mesma do homem de conhecer a realidade. Nega-se a metafísica, nega-se ao homem poder conhecer a Deus pelo seu reflexo na obra da criação. Ou pior, nega-se que Deus esteja refletido na ordem natural das coisas. Segundo o agnosticismo, o homem estaria privado de conhecer o sentido último da sua existência. Ele não teria como conhecer porque ele e todas as coisas existem. Ele estaria privado de conhecer a causa primeira e o fim último da sua existência e da existência de todas as coisas, ou seja, Deus. Pois o agnosticismo nega a capacidade intelectual humana de conhecer as causas e as finalidades, pois essas são conceitos abstratos, intelectuais, metafísicos, que estão acima dos limites das coisas perceptíveis pelo modo como são perceptíveis. O que se nega, portanto, é a capacidade humana de conhecer. É tanto a capacidade humana de conhecer, quanto a inteligibilidade do universo. O ser humano seria um estranho jogado num universo ininteligível, ou, para os agnósticos mitigados, precariamente, defeituosamente inteligível, o que acaba sendo o mesmo que ininteligível. Se ao homem fosse possível apreender somente os fenômenos, somente as coisas perceptíveis enquanto perceptíveis, sendo impossível transpor seus limites, como ele aprenderia a existência mesma desses limites? Ele jamais teria como ter notícia de algo além desses limites, pois, se os considerasse um limite, já teria notícia da existência de algo além deles, e, portanto, já estaria transpondo de algum modo. É um princípio falso e autocontraditório. Pois, se fosse realmente impossível para o homem conhecer a realidade, como seria possível ele conhecer que ele não pode conhecê-la? É, portanto, um princípio estúpido. Não passa de uma pegadinha, de um sofisma elementar. É um sofisma que funciona para entorpecer a consciência, mediante um auto-engano, eximindo o sujeito da culpa e da responsabilidade moral real que sente por não subordinar-se à verdade, por não querer reconhecer uma verdade desagradável para ele. Então, segundo o agnosticismo, o homem estaria fadado a ver-se como um estranho jogado no universo ininteligível, sem saber de onde veio nem para onde vai, sem saber por que existe. Estaria condenado a uma perplexidade insanável, a uma náusea, a uma angústia metafísica, para usar a terminologia de certos agnósticos existencialistas. Aqui. Esse erro do agnosticismo, ele já foi condenado no Concílio Vaticano I
quando justamente os erros do fideísmo, do Joseph de Maistre, dos tradicionalistas ligados a ele, foram condenados. Com essas que São Pio X aqui nos relembra. Se alguém disser que se nega que Deus pode ser conhecido enquanto objeto, né? Então ele diz assim, o Concílio Vaticano I assim definiu: se alguém disser que o Deus único e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, por meio das coisas criadas, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, seja anátema. Se alguém disser que não é possível ou não convém que por divina revelação seja o homem instruído acerca de Deus e do culto que lhe é devido, seja anátema. Anátema, para quem não sabe, é a mesma coisa que seja excomungado. Se alguém disser que a divina revelação não pode tornar-se crível por manifestações externas e que por isto os homens não devem ser movidos à fé, senão exclusivamente pela interna experiência ou inspiração privada, seja anátema. Desse princípio decorre outro princípio dos modernistas, que é o da imanência vital. Apesar dessa ignorância essencial que o agnosticismo apregoa, ao negar a capacidade de saber por que o homem e todas as coisas existem, ele não conseguirá abolir no homem a perplexidade sobre essa questão, sobre questões de ordem metafísica. O que é o ser? Por que tudo existe? Né? A perplexidade diante dessas questões, então, será reinterpretada agora, tendo o agnosticismo como base. Se ela não é objetiva, ela só pode ser subjetiva. E ela vai ser interpretada como uma necessidade subjetiva e instintiva de Deus, uma necessidade irracional, eficaz por si mesma e incondicional. Uma necessidade, uma exigência imanente da revelação da divindade e por isso por si só capaz de manifestar a Deus na alma do homem, de torná-lo presente de algum grau no que eles chamam erroneamente de consciência. Ou seja, de produzir uma experiência direta com Deus, a experiência com Jesus, que tanto se fala hoje, sobretudo nos meios carismáticos. Aqui. Ora, São Pio X, ora, destruída a teologia natural, impedido o acesso à revelação ao rejeitar os motivos de credibilidade, é claro que não se pode procurar fora do homem essa explicação, é o que eu falei, então vai explicar dentro dele, com uma necessidade da divindade. Ele fala aqui da necessidade da divindade, e isso aqui pode pôr. Aqui. Nem acaba aí o filosofar, ou melhor, o desatinar desses homens, pois nesse mesmo sentimento, esse sentimento da necessidade da divindade, eles não encontram unicamente a fé, mas com a fé, e na mesma fé, do modo como a entendem, sustentam que também se acha a revelação. Já não será talvez revelação, ou pelo menos princípio de revelação, aquele sentimento religioso que se manifesta na consciência, ou também o mesmo Deus a manifestar-se às almas, embora um tanto confusamente, no mesmo sentimento religioso. Ele segue. Segue-se daqui, veneráveis irmãos, a absurda afirmação dos modernistas, segundo a qual toda religião, sob diverso aspecto, é igualmente natural e sobrenatural. Naquele sentimento, dizem, de que tantas vezes já se tem falado, precisamente porque é o sentimento e não é conhecimento, Deus de fato se apresenta ao homem, mas de modo tão confuso que em nada ou mal se distingue desse mesmo crente. Vamos ver agora algumas... vamos começar agora falando das vacas sagradas da direita modernista, né? Vamos ver como essa doutrina, condenada pela Igreja, é a mesma de diversas figuras do conservadorismo católico. O primeiro aqui, o Olavo de Carvalho. Talvez algum já conheça, a maioria já deve conhecer. Também tem um artigo do professor, uma polêmica enorme contra ele, do ano 2000. E também, nesse ano, eu escrevi um artigo mostrando sobre a heresia modernista
na obra do Olavo de Carvalho. Eu vou citar um pouco aqui. Então, quem é o Olavo? O Olavo, ele se apresenta como jornalista, astrólogo, filósofo, husserliano, wegeliniano, nonerganiano, laveliano, filo-iesgenonchoniano, filo-evoliano, ex-tariqueiro, ex-idrichariano, ex-comunista, zubiriano, independente, ecumênico radical, tudo isso eu tirei de citações dele. Judeu, brasileiro, redneck, muçulmano, budista, hindu, protestante, brega, liberal em economia, tradicionalista e conservador em religião, anarquista em moral, mais anarquista ainda em educação, radicalmente nacionalista e protecionista em tudo mais o que os globalistas odeiam em política, sobretudo em comércio internacional, contra o governo mundial e dizem até cambista de ingressos de jogo de beisebol. Dizem também que ele se diz católico. Ele é eclético, ou como diriam alguns, chiclético. Varia de acordo com o sabor do momento. Parece não conhecer muito de história também, pois numa nota de rodapé do seu livro Jardim das Aflições escreveu: sim, pois como poderia estar integralmente comprometida com a Revolução Francesa, a entidade, a maçonaria, que tinha entre seus membros de destaque o Louis Claude de Saint-Martin ou Joseph de Maistre, autores que ele gosta. Aqueles que a gente falou no começo, os maçons, que foram condenados no Concílio Vaticano I. Próximo. Uma tese defendida por Olavo aqui. Se há um Deus onipotente, onisciente e onipresente, é óbvio que não podemos conhecê-lo como um objeto. Que diz a heresia modernista, que Deus não pode ser conhecido como objeto. Está lá no São Pio X. Ou mesmo como sujeito externo, mas apenas como fundamento ativo da nossa própria autoconsciência, maximamente presente como tal no instante mesmo em que esta, tomando posse de si, se pergunta por ele. Ou seja, é no autoconhecimento que Deus se manifesta, não examinando a realidade e conhecendo Deus, lendo na realidade aquilo que Deus colocou para que o conhecêssemos. Mas não, é conhecendo a si mesmo. Exatamente a tese modernista de Deus não pode ser aqui, que Deus não pode ser conhecido como objeto, e de se confundir com o sujeito do crente, que a gente tinha acabado de falar, que São Pio X fala que para o modernista o Deus e o sujeito do crente, do fiel, se misturam confusamente. Deus seria conhecido quando o crente buscasse conhecer a si mesmo, aquilo que Olavo chama de autoconsciência. Próximo, Plínio Corrêa de Oliveira. Ele diz o seguinte: o homem pesquisa de fato sempre o absoluto, mas o absoluto que ele pesquisa não é apenas a santidade, a bondade, mas pode ser também o ser. Quer dizer, o homem, por exemplo, quando ele ama o absoluto, ele também é o absoluto em si. E a esse título, ele se ama a si mesmo. Plínio Corrêa de Oliveira, nos encontros secretos do MNF dentro da TFP, através de seu discípulo Átila Cinque Guimarães, como denunciou o professor Orlando Fedeli, diz o seguinte, né? Como denunciou, isso aqui está no livro do professor, que denuncia as heresias da TFP e dos arautos do Evangelho. Ele diz o seguinte, o Átila Cinque Guimarães, né, o Dr. Plínio através do Átila Cinque Guimarães. Da verificação de sua contingência face à matriz inata do absoluto que haveria nele, ou seja, existiria no homem uma matriz inata do absoluto, no homem se daria início a um processo, que no MNF se denomina o processo humano, pelo qual o homem procuraria sanar sua contingência, tida como má, como injusta carência, buscando completar-se e tornar-se o absoluto. Esse processo humano teria fases assim resumidas por Átila em sua apostila reveladora. Aqui eu citei o livro do professor. Aqui já o Átila Cinque Guimarães. O processo humano é um conjunto dos seguintes elementos: a carência do homem, ou seja, a imanência vital, a necessidade do absoluto, da divindade, a apetência para a satisfação das carências, a procura do absoluto para satisfazer essa carência, a união com o absoluto e a transformação do homem no absoluto.
O homem se transforma na divindade, ele se dissolve na divindade, perdendo o seu eu particular, se dissolvendo na identidade suprema, que seria a divindade, a mesma tese do René Guénon. Oi. Isso. Ah, sim, são todos. Isso aqui é todos textos gravados pelo que o. Uhum. Sim, o texto é todo do Dr. Plínio, o Átila simplesmente organizou isso. Aqui. Uhum. Ah, ele transcreveu. Tudo bem. Aqui, Adélia Prado. Adélia Prado, ela é uma poeta muito, ela é ligada com o movimento Comunhão e Libertação do Monsenhor Giussani, do qual a gente já vai falar agora. Ela é muito admirada pelos conservadores modernistas, muito admirada. E ela tem ideias péssimas. Por exemplo, ela elogia o mestre Eckhart. Elogia. O mestre Eckhart foi um herege medieval do século XIII que foi condenado pelo Papa João XXII. Aliás, todos esses direitistas adoram o mestre Eckhart. Eles citam assim, sem peso na consciência algum, de maneira escandalosa, descarada. Aqui, Adélia Prado. A pergunta, pelo sentido, pelo fim último de todas as coisas, pela causa primeira, ou seja, Deus, ela nasce de uma orfandade original. Eu nasço órfão. Eu me vejo existindo numa orfandade que eu percebo que é original. Eu me apanho saída de algo misterioso, que não compreendo. E a resposta continua misteriosa. É a tese do agnosticismo que a gente viu. A pessoa ela é um mistério o porquê ela existe. É um mistério, não tem resposta racional para isso. Não dá para conhecer Deus pela ordem natural. E é uma pergunta, uma resposta nunca é o suficiente, porque para o desejo do meu coração, para aquilo que eu mais desejo, que eu mais quero, o mar é uma gota. Qualquer resposta é uma gota para o tamanho da pergunta. Não existe resposta. Tem que ficar só cultivando aquele anseio insanável pelo fim último. Só isso, não dá para conhecer verdades definitivas sobre Deus, não tem resposta a essa pergunta. Então, Deus, as verdades que a gente conhece pela razão natural, que Deus é ato puro, motor imóvel, causa não causada, não vale nada para ela. O Olavo de Carvalho, também, ele diz a mesma coisa. Fala assim, as perguntas que Sócrates faz não são somente de natureza teórica. Elas não se referem à física, nem à metafísica, nem à política. Elas se referem a tudo isso ao mesmo tempo. Então são ao mesmo tempo perguntas de ordem metafísica, perguntas de ordem moral, perguntas de ordem política e assim por diante. Então elas não têm um domínio especializado ao qual elas se referem. Elas se referem à totalidade da experiência humana. Então, o que Sócrates procura demonstrar é que este miolo, por assim dizer, este fundo, que mais tarde Ortega y Gasset usaria a expressão maravilhosa, fundo insubornável do ser humano, e aí ele, não tem muito, foi transcrito de uma aula dele, então não tem muito sentido assim, se a gente não ouve ele. Vamos lá. Então, Sócrates procura demonstrar que você pode fazer a pessoa se instalar, desde aquela superfície de opiniões correntes. Ela pode recuar até a profundidade do seu ser e descobrir ali esse fundo insubornável. Este fundo insubornável não vai lhe dar imediatamente o acesso à verdade, mas vai criar a abertura para a verdade. E esta abertura fará que o indivíduo prossiga na busca da verdade. Verdade que ele não chegará a possuir, porque todo momento em que se desafia Sócrates a dizer o que ele pensa mesmo, o que ele faz? Expõe uma teoria? Não, ele conta um mito. Ou seja, ao contar um mito, ele está dizendo, as verdades que nós estamos buscando, elas transcendem o entendimento humano e nós não podemos possuí-las intelectualmente de uma maneira plena. Nós podemos entrevê-las através de símbolos obscuros, mas que são obscuros, mas que ao mesmo tempo nos iluminam. Ele diz também, numa outra aula, que a única prova da existência de Deus é um milagre,
que todas as outras servem tanto para provar sua existência como sua inexistência. Exatamente o que está condenado no Concílio Vaticano I e recondenado por São Pio X. No fundo, ele não conhecia os nossos deputados. Parece que não conhece. Bom, então, segundo Olavo, o desejo de verdade e de bem não teria um fundamento na realidade objetiva, exterior ao homem, mas num fundo insubornável do ser, num senso profundo da verdade, imanente no homem. É um erro bem típico da direita. O homem, então, teria que só buscar, e tudo que ele conseguisse dizer dessa busca, nunca seria o objeto da sua busca. Ele não poderia conhecer nenhuma verdade sobre isso. Por isso, todos esses direitistas, eles vão ser contra o dogma, e dirão que o catolicismo não é uma doutrina, que Cristo não ensinou uma doutrina, não ensinou um corpo estável de doutrina, aplicável a todos os tempos e lugares. Tese, aliás, condenada pelo decreto lamentável de São Pio X, inclusive com o excomunhão latecentense, como já falei. Sobre isso, vejam um artigo, Modernismo do Olavo de Carvalho, que eu trato mais sobre essa questão dele negar, junto, aliás, com o Monsenhor Giussani, que o cristianismo seja uma doutrina. O Monsenhor Giussani, antes disso, a relação do Olavo de Carvalho com o Monsenhor Giussani. Olavo, não creio que haja um movimento conservador na Igreja, além do Comunhão e Libertação de Dom Luigi Giussani. Os outros movimentos são apenas espuma na superfície, uma imagem caricatural do conservadorismo, muito conveniente aos que o odeiam. Aqui, quem é Monsenhor Giussani? Ele é fundador do movimento neomodernista dos anos 50, chamado Comunhão e Libertação. No livro dele, O Senso Religioso, ele diz o seguinte: a inexauribilidade da resposta para as exigências, necessidades, exigências constitutivas do nosso eu é estrutural. É de tal modo inerente à nossa natureza que representa a sua característica de ser. Quer dizer, a inexauribilidade da resposta. Nós não podemos conhecer verdades, sobre Deus, sobre o porquê que nós existimos e para que nós existimos. Ele fala, Deus, esse objeto próprio e exaustivo da fome e sede humanas, da exigência constitutiva da consciência e da razão, é de fato uma presença que paira permanentemente no horizonte humano, mas se situa sempre além dele. Quanto mais o homem pisa no acelerador em sua busca, mais o horizonte retrocede, afasta-se. É claro que Deus não pode ser conhecido em sua essência, diretamente, pelo homem. O homem conhece de uma maneira limitada, mas dizer que toda vez que o homem conhece Deus, ele não está em posse de uma verdade definitiva, é absurdo. Não é só um sentimento irracional de ficar lá sofrendo porque não sabe porque existe, mas que tem uma coisa dentro dele que diz que tem que ter uma explicação. Então, como eu não consigo matar em mim essa perplexidade, isso é uma prova que Deus existe em mim e é a única prova que existe, porque a ordem natural não prova nada. Aqui, amigo de Olavo de Carvalho, está aqui o Bruno Tolentino, era um poeta. Aqui está o Bruno Tolentino, aqui Miguel Reale, aquele famoso advogado, e o Olavo de Carvalho, em evento que contou com uma palestra de Olavo na Ordem dos Advogados do Brasil em julho de 2001. Sobre o Bruno Tolentino. Ele nasceu no Rio de Janeiro, lecionou nas universidades de Oxford, Essex e Bristol e trabalhou como tradutor e intérprete junto à comunidade europeia, mas há controvérsias. Porque ele contava tanto caos sobre a vida dele, as histórias mais absurdas. Eu cheguei a participar de um curso com ele, que a gente não consegue ter provas. Megalomaníaco. Bom, em 1987, sob a acusação de porte de drogas, ele foi condenado a 11 anos de prisão. Cumpriu apenas 22 meses da pena em Dartmoor, no Reino Unido. Ele volta ao Brasil em 93. Nos anos 90, ele entra para o movimento Comunhão e Libertação de Monsenhor Giussani. Ele é amigo de Olavo de Carvalho. Foi o Bruno Tolentino que apresentou ao Olavo a obra de Eric Voegelin, que é um modernista também, canalha, que a gente vai falar bastante dele daqui a pouco. Então,
O Bruno Tolentino é bastante influenciado por esse Eric Voegelin e tem basicamente as mesmas ideias modernistas que Eric Voegelin tem sobre a degeneração, decadência da experiência transcendental quando transposta em doutrina, dogma, ideia. Ele diz que ela é marmorizada pela medusa da ideia, o termo dele. Como todo gnóstico modernista, Bruno Tolentino condena o intelecto. Aqui está um verso do poema dele, Imitação da Música, que está no livro dele, O Mundo como Ideia. Ele diz: o drama da razão, buscar o fio no labirinto até o ter na mão, porque o intelecto é o espelho do vazio e esse vazio é cheio de ilusão. É um absurdo. O intelecto ele não é espelho do vazio, mas espelho de Deus, de acordo com o modo limitado de conhecer o humano, obviamente. Mas o intelecto, ele faz parte da imagem de Deus no homem, e por meio dele, Deus reflete na natureza humana. Teria muito mais citações para eu falar do modernismo dele, mas essa aula, ela dá mais para mostrar as citações algumas citações de modo compacto, e talvez no site eu possa explicar, ou se alguém quiser depois ver alguns livros que eu trouxe de todos esses autores aqui, eu também tenho aqui disponível. Se alguém quiser brigar comigo, eu vim aqui cheio de escudos e armas também, viu? Principalmente armas. Aqui, ó. Bom, esse Bruno Tolentino, apesar de ser do Comunhão Libertação, todos os alunos dele eram ligados ao Opus Dei. Eles participavam do Centro de Estudo do Sumaré. Oi? Ele morreu em 2007, com 60 e poucos anos, por AIDS. E ele fez esse círculo de alunos, eu sei por quê, porque eu cheguei a participar desse círculo de alunos dele, eu cheguei a participar das reuniões do Opus Dei em que se discutia Eric Voegelin. E desse círculo surgiu a revista Dicta e Contradicta, que a gente vai falar um pouco também daqui a pouco. Aliás, em uma aula de um dos membros dessa revista, eles foram dar a encíclica Pascendi, eles chegaram aquele anatematismo do Concílio Vaticano II e falou, essa coisa de dizer que a revelação não pode ser, só pode ser manifestada por motivos externos, tal, eu não acredito nisso. Ele se autoexcomungou naquilo, acho que o rapaz não tinha consciência, assim, era um rapaz com mestrado na Santa Croce, com uma boa formação lá, uma formação longa lá, enfim, boa não. Aqui. Outro, Joseph Pieper, também um tremendo agnóstico. Ele é apreciadíssimo por todo esse pessoal do Comunhão Libertação, por todos esses conservadores. Ele também, no livro dele, O que é Filosofia, defende essa mesma ideia de uma busca sem fim, negando a possibilidade de qualquer verdade acabada nessa vida. Agora a gente vai falar do que a gente mais vai falar aqui, esse autor aqui, que é o Eric Voegelin. Bom, ele é um alemão que chegou a morar em Viena, foi um professor universitário muito importante lá, e depois foi para os Estados Unidos. Ele... Tem. Sim, a gente tem assim, eu lembro quando eu frequentava o Opus Dei, tinha pessoas lá que gostavam muito dele, mas não era uma tendência geral, oficial. No Comunhão Libertação, as teses dele são muito ligadas ao Comunhão Libertação, muito parecidas com todo esse pessoal. O Olavo de Carvalho é quase um epígono, um divulgador dele. Isso, e o Bruno Tolentino também. Pois não. Jesuítas também citam bastante ele. Aquele padre Kobler, que escreveu o Concílio Vaticano II e a Teofania do Homem, o livro que o professor se baseia no trabalho sobre a fenomenologia, também cita o Eric Voegelin. Sim. Ele tentou influenciar muito o conservadorismo dos Estados Unidos, mas ele não conseguiu, nos anos 60, conseguiu até uma certa penetração, mas é agora que ele está começando a surgir, ser mais conhecido, no Brasil principalmente.
nos americanos e no Brasil. As obras dele foram editadas quase completas pela Loyola e pela Realizações também, a antiga editora do Olavo de Carvalho. Bom, segundo Eric Voegelin, o homem sofre de uma ignorância essencial, que o deixa jogado no mundo sem saber de onde veio nem para onde vai. Ele experiencia uma condição desconcertante de estar no mundo como um ator, desempenhando um papel no drama do ser, porém sem saber qual é a peça, nem como deve conduzir para não estragá-la. Exatamente. Ele diz aqui, ó, o papel da existência deve ser desempenhado na incerteza do seu significado. A peça e o papel são desconhecidos, mas pior ainda, o autor não sabe com certeza quem ele mesmo é. O ator não sabe com certeza quem ele mesmo é. No centro de sua existência, o homem é desconhecido para si mesmo e deve permanecer assim, pois a parte do ser que chama a si mesma de homem só poderia ser inteiramente conhecida se a comunidade do ser e seu drama no tempo fossem integralmente conhecidos. Aí é uma tese do agnosticismo que ele dizia o seguinte: o homem, ele não pode conhecer princípios transcendentes na realidade, ele não pode conhecer constantes. Por quê? Porque ele não conhece todos os fenômenos. O homem vive de modo fragmentado. Ele conhece todas as coisas particulares, é uma tese nominalista, que existiram em toda a história? Não. Então ele não pode simplesmente fazer um recorte do todo. Para eles a realidade é o todo. É o todo. Então, ele não pode simplesmente fazer um recorte particular da experiência que ele vive, fragmentada, né? E desse recorte querer inferir, querer concluir certos princípios. Isso aí vai dar erro, porque ele não tem essa capacidade. Ele precisa conhecer todas as coisas, todos os eventos particulares acontecidos em toda a história humana, para poder daí ver se realmente existe um nexo entre eles. Oi. Mais ou menos isso. Aqui. Por Eric Voegelin, a realidade ela é uma tensão. Ela não existe distinção entre sujeito e objeto. Esses termos, sujeito e objeto, foram termos símbolos provisórios e precários que o homem inventou para expressar a tensão que ele vive, a tensão entre o ser dele e a realidade, que para ele vai ser uma coisa só, uma tensão só, entre criador e criatura. Esses termos, né, Deus e homem, são apenas polos de uma mesma tensão, que não existem separados dessas tensões, são apenas símbolos que o homem usa para se aproximar dessa experiência de tensão participativa nesse todo, né? Que ele não consegue conhecer de uma maneira definitiva, de uma maneira... Exatamente. Isso, bem e mal, certo e errado. Isso, eles não têm existência separada, isso aí. É só uma tensão, Isso, é o plano. É a divindade, o todo, que é a divindade se manifestando no homem, querendo tomar consciência de si. Aqui. Então, segundo Eric Voegelin, ao encontrar-se diante dessa ansiedade existencial, o homem engendra símbolos para tentar responder a esse anseio existencial e paradoxal, e assim conseguir captar de algum modo a realidade dessa experiência paradoxal. Esse termo paradoxal é dele. Esses símbolos jamais darão a resposta correta e definitiva sobre a realidade e o papel do homem nela, mas não deixarão de trazer alguma luz, sempre misturada com trevas. E além disso, diz que tais símbolos manifestam a presença divina em si, e todos esses símbolos são revelação. Esses símbolos seriam os que estão presentes tanto na religião quanto na filosofia em obras literárias, seriam revelação. É exatamente o que afirma a doutrina modernista, né? O agnosticismo, a imanência vital, a doutrina da experiência e do símbolo. Aqui, o Eric Voegelin.
Isso. Vai relativizar toda a fé. Aqui. O Eric Voegelin. Seja o homem o que for, ele sabe que é uma parte do ser. A grande corrente do ser, em que ele flui e flui nele, veja que ele usa o termo do ser de maneira unívoca, é a mesma corrente a que pertence tudo aquilo que flutua até a sua perspectiva. Movemo-nos em uma comunidade encantada, que bonitinho, né? Em que tudo que vem ao nosso encontro tem força, vontade e sentimentos. Em que animais e plantas podem ser homens e deuses. Em que homens podem ser divinos e deuses são reis. Em que o diáfano céu da manhã é o falcão Horus e o sol e a lua são seus olhos. Que poético, né? Em que a unicidade subterrânea do ser é um condutor de correntes mágicas, de forças boas ou más que alcançarão subterraneamente o parceiro superficialmente inalcançável, em que as coisas são as mesmas e não são as mesmas, e podem se transformar uma nas outras. Chama Israel e a Revelação. É o primeiro volume do Ordem e História. É a tese da consubstancialidade de todos os seres. Ele fala isso. Ele fala que o homem é consubstancial à realidade. Todos os seres, os parceiros do homem, que seria Deus, a sociedade, os outros homens, a ordem ontológica, seria tudo uma coisa só, consubstancial. Tudo. No qual tudo pode e é tudo. Plantas podem ser homens. Homens podem ser deuses, e até jumentos podem ser filósofos de direita, como Voegelin. O asno pode ser o Eric Voegelin, né? Aqui a coisa vai pesar. Apesar de considerar o cristianismo uma importante revelação, que ele vai chamar de diferenciação pneumática, que não dá para explicar aqui, ele vai chamar de diferenciação pneumática da consciência, Voegelin diz que o cristianismo trouxe uma decadência, um eclipse da razão natural. E ele se dizia católico, mas ele se dizia um católico como os primeiros cristãos. Mas ele não praticava religião, né? Ele não ia na missa, não praticava nenhum preceito. Né? Ele já estava justificado esotericamente. Né? Então ele vai dizer que o cristianismo trouxe uma alienação pelo fato da doutrina cristã acreditar ser a única revelação verdadeira. Ele acredita que a descoberta da razão pelos gregos, do nous aristotélico, foi também uma forma de revelação, que ele chama de diferenciação noética da consciência. Então, para ele, a filosofia grega do Aristóteles foi uma forma de revelação sobrenatural também. Mas ele não... era que nem o Olavo, você perguntava a religião dele, ele também não respondia. Aqui. Ele sempre relutava, não queria falar. Aqui. Outra citação do Voegelin. No entanto, a intimidade do símbolo e a experiência de tensão são facilmente perturbadas, especialmente quando o símbolo é abstraído da experiência originária e transformado em um componente linguístico de doutrina. Transformar símbolos em doutrinas transforma condensações de participação em um campo difuso da realidade em instrumentos de cognição. A realidade, Voegelin escreve, não é externa à consciência e, portanto, não é um objeto de cognição. Repito, a realidade, para ele, não é um objeto de conhecimento, não é objetiva. Não é externa. Ela vai dizer que é um intermédio. A consciência, ele vai tirar um termo de Platão, que é a metaxi, que existe é o in-between, aquele in-between, é o intermédio. Não existe o homem que conhece nem a realidade que é conhecida, mas só uma tensão que é experienciada. Isso, exatamente, a relação do eu e o tu do Martin Buber, que todo esse pessoal gosta também, o Giussani, todo esse pessoal. A realidade, Voegelin escreve, não é externa à consciência, e aqui já falei, ela é um processo no qual os seres humanos estão situados e que é iluminado a partir de dentro. Ou seja, diz que a realidade não é cognoscível. Como ele pode afirmar que conhece isso com certeza? É o princípio autocontraditório. Aqui, então ele está falando do quê? Da questão do que os modernistas falam da cristalização do dogma, né? Da cristalização da experiência. Então, a experiência que o homem vive com a realidade, a experiência da necessidade da divindade, ela é uma coisa que em si é irredutível ao conceito, a palavras.
ela é inefável, ela é transcendente, você não consegue formalizar ela, você não consegue dizer nada verdadeiro sobre ela, só coisas misturadas com trevas, só verdades misturadas com erro. E trevas para eles quer dizer erro. E desse modo, quando chega alguém que diz que conheceu a realidade, um filósofo como São Tomás de Aquino, que formula, né, a filosofia ou a doutrina cristã mesmo, isso aí para eles vão chamar de cristalização da experiência. Isso vai ser uma alienação, vai ser um processo de alienação, porque ele vai falsificar a experiência e vai fazer o homem esquecer da experiência original, transcendental que ele teve, e vai começar a acreditar que o símbolo é realmente verdadeiro e não uma aproximação com erros. Não escrevi uma linha. Isso é doutrina. É completamente autocontradictório. Isso aqui é uma doutrina. Como é que ele é contra toda a doutrina se ele está afirmando isso de maneira definitiva? Que a doutrina, como é que ele pode, através de uma doutrina, dizer que toda doutrina é em si falsa? Aqui. Esse aqui também, ó. Um amigo do Eric Voegelin. Há muito tempo, lembro-me de um aforismo de Eric em uma dessas ocasiões. Eric Voegelin disse: é claro que Deus não existe, mas temos de acreditar nele. Eu entendi, eu pensei, o conceito de símbolo indispensável. É isso, Deus não existe. O que existe é aquela experiência de tensão que, na atual nossa condição, o termo que a gente tem para expressar essa experiência, segundo ele, é Deus e criatura. É um termo ruim, mas a gente acreditar porque não tem outro melhor. Aqui. Segundo Eric Voegelin, há um processo de alienação, de degeneração que ocorre quando o homem começa a acreditar que os símbolos engendrados para serem uma chave de leitura da experiência têm um valor em si. Isso é, querendo ele dizer com isto, que esses símbolos representam de fato a realidade, não sendo apenas aproximações que visam remeter à experiência, remeter à experiência em si, de si inefável e irredutível a qualquer conceito e simbolização. Assim, o símbolo, não sendo mais vivenciado de modo a reprovocar no homem as experiências originais, fundantes que lhe serviram de base, passa a ser visto agora como doutrina, como dogma. É o que Voegelin chama de dogmatomaquia. Deste modo, o homem substituiria a realidade, que seria a experiência de tensão participativa e fragmentária no ser, tomado em sentido unívoco. Substituiria a realidade pela ideia, pelo símbolo, que é a questão do Bruno Tolentino. O livro dele, Mundo como Ideia, é por isso. É a pessoa que acha que pode conhecer o mundo, e aí a ideia deles é completamente estúpida. O sofisma é o seguinte: Deus pode ser conhecido pela razão, como a gente sabe. Só que, então, eu vou conhecer Deus, eu vou ter uma ideia de Deus. Ora, a ideia em si, ela é uma criatura ou é algo incriado? A ideia é uma criatura. Se eu louvo uma ideia que eu tenho de Deus, eu estou idolatrando as criaturas. É um sofisma estúpido. É uma mentira. Daí eles vão adorar teologia negativa. Por isso que eles adoram teologia negativa. O Piper, o Voegelin, o Olavo. Aqui, ó. Então, acreditando prometeicamente conhecer a verdade, a realidade, que é, segundo Voegelin, jamais objeto de cognição, somente de vivência, experiência. O Olavo, ele subscreve isso aqui 100%. O homem, então, ficaria iludido, esquecendo de sua condição paradoxal, que seria, segundo Voegelin, a própria realidade, eclipsando a realidade da consciência ao substituí-la pela ilusão de acreditar conhecê-la e, por isso, segundo Voegelin, alienando-se. Esse seria o processo por trás de todas as ideologias e também aquilo que, erroneamente e de maneira psicologicamente projetiva, Voegelin classificava como sendo próprio da gnose. Tanto é que um dos maiores especialistas e divulgadores de Voegelin afirma aqui, é um filósofo português, o Mendo Castro Henriques. Ele diz o seguinte: o gnóstico supõe que a natureza humana é inerentemente paradoxal e desordenada. Isso é verdade. Mas a tensão entre verdade e inverdade, defendida por Voegelin, não colocará também o homem num paradoxo inerente? É ortodoxo insistir que a revelação divina é um mistério cuja verdade não pode ser compreendida nesta vida pelo homem, ok?
Mas é polêmico descrever, como Voegelin faz, o caráter incontornável da tensão entre verdade e inverdade, como se a tentativa de encontrar a verdade e separá-la da inverdade destruísse a existência humana. Voegelin escreve sobre a posse assassina da verdade, como se houvesse mal em livrar-se do erro através de dogmas que se opõem às falsas certezas que desafiam a verdade divina. O Olavo de Carvalho fala a mesma coisa. Quando vocês forem ver o Olavo de Carvalho falando sobre gnose, só um minutinho, ele vai defender essa mesma ideia, pois não. Teologia negativa é melhor a Dona Ivone. Então, não é à toa que, e não sou estranho, portanto, que Olavo de Carvalho defenda a hipótese estúpida de o Concílio de Trento ter sido gnóstico. Como foi um concílio que fez definições dogmáticas definitivas, segundo a perspectiva modernista de Voegelin, guru de Olavo, está lá no site do Olavo, meus gurus, René Guénon, Eric Voegelin. Segundo ele, então, esse concílio poderia ser facilmente visto como um concílio gnóstico. Aqui Olavo de Carvalho falando. Eu acho, e isto é uma teoria minha, eu acho que várias mudanças que houve na Igreja Católica, a partir sobretudo da Reforma, eu acho que houve uma influência gnóstica. Eu acho que houve uma influência gnóstica na Companhia Jesuítica, por exemplo. Mas essa é uma hipótese, eu não tenho certeza disso. Então eu sei que quanto a um católico atual, um católico conservador atual, você fala, olha, houve uma influência gnóstica no Concílio de Trento. O cara quer te matar. Porque isso é o contrário de tudo que ele pensa. E ele vai dizer, olha, eu sou aqui um tridentino então. E eu digo, espere aí, mas tinha negócio gnóstico lá. Eu não estou dizendo que teve, mas tinha negócio gnóstico, ela diz que não teve. Mas que parece que teve. Aí depois o que ele vai falar, olha aqui, ó, numa aula de 2003, que está no DVD dele. É no Concílio de Trento que tudo vira doutrina mesmo. Fechou aqui, a doutrina é essa e tem que repetir igualzinho. Por que se fechou assim? Para reagir à reforma protestante, que tomou a direção exatamente inversa. Não tinha mais nenhuma doutrina, cada um pensava de um jeito. É curioso que, nesse sentido, pode ser que a doutrina católica seja até a mais correta no seu conteúdo, e não a única correta, né? Mas formulá-la e fechá-la daquele jeito, naquele momento, em oposição ao movimento que estava expandindo o cristianismo sem muita doutrina, aquilo foi um desastre. Está cheio de conservador católico defendendo esse desgraçado. Absurdo. Aqui, Hannah Arendt, também infelizmente tem muito católico. Tem uns católicos que citam ela, vocês rezem para eles se converterem, viu? Aqui, ó. Hannah Arendt, também o agnosticismo dela. Aqui, ó. Ela está falando um texto sobre a educação das crianças, educação dos filhos. Ela fala, neste mundo, nem mesmo nós estamos seguros em nossa casa. Como devemos mover-nos no mundo, que devemos saber, que competências devemos adquirir, são mistérios também para nós. Vocês devem, pois, procurar desvencilhar-se o melhor possível por própria conta. Em circunstância alguma nos podem pedir contas, os filhos. Não podem pedir contas. Somos inocentes e lavamos as mãos quanto ao seu destino. Ela acho que não teve filho, né? Feia como o diabo. Só alguns filhos espirituais. Vocês rezem por eles, eu conheço alguns aí que gostam delas. Vamos ver. Pulei bastante. Opa. Aqui. O próximo. Fritjof Schwann. Só escrevi isso? Podre. Quem foi esse desgraçado? Ele foi
Eu posso falar tranquilamente, você pode xingar esse desgraçado à vontade. Ele foi discípulo do René Guénon. Ele formou, ele foi guru do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho chegou a participar da sociedade secreta do Schwann. Isso o Olavo de Carvalho fala. O Olavo de Carvalho hoje critica o Schwann apenas como uma pessoa que era um lixo como pessoa, mas que escreve livros maravilhosos de espiritualidade. Palavras do Olavo. Então, esse desgraçado, ele era muçulmano, e dentro do islamismo, segundo a lei lá do Maomé, é proibido publicamente interpretar o Corão, o livro deles. Ele não nasceu muçulmano, ficou muçulmano, através do René Guénon. E aqui essa foto embaixo está ele com o René Guénon no Cairo, né? Brincando de sheik. Ele era, na sociedade secreta ele era um sheik. Então, existem algumas sociedades discretas ou secretas do islamismo chamadas taricas. Essas sociedades é onde alguns se reúnem ao redor de um sheik, a qual eles devem prestar obediência cega, que segundo o Schwann falava, que os discípulos deles devem estar na mão dele, assim como o cadáver nas mãos de um coveiro, porque no islamismo o corpo do morto deve ser lavado antes pelo coveiro. Então ele deve estar disponível para ser manipulado totalmente pelo sheik. E ele fez uma tarika, né, que é essa sociedade onde se pode interpretar o Corão, onde ele dava essa doutrina do Guénon um pouco mais ampliada, e nessa sociedade dele tinha vários católicos tradicionalistas, dentre eles o Jean Baudrillard, que tentou influenciar a fraternidade de São Pio X. Depois, quando o padre Basílio Merramou, antes dele ter o surto dele atual, quando o padre, nos anos 90, o padre Basílio Merramou escreveu um trabalho muito bom contra o Jean Baudrillard, sobre as heresias gnósticas de Jean Baudrillard. O Jean Baudrillard é um discípulo do Fritjof Schwann, a gente já vai falar dele. Então, nessa seita, aos poucos, é uma espécie de TFP islâmica ecumênica. O Schwann começou a propagar um culto para ele mesmo. Então, agora vocês me desculpem, mas eu tenho que falar isso de alguns podres que aconteciam nessa seita, que estão divulgados já. Nessa seita, ele fazia uma coisa chamada encontros primordiais, onde ele ficava ao redor das filhas dos discípulos dele, meninas de 12, 13 anos, também sem roupa, e ele começava a dançar, e nessa dança ele precisava encostar partes do corpo dele nas moças, porque para mostrar que ele não tinha nenhuma paixão desordenada. Oi? Igualzinho o Gandhi. O Gandhi, ele também fazia isso, esse tipo de coisa. É muito baixo para a gente comentar, mas tem que comentar para odiar esse desgraçado. Ele começou a divulgar um culto completamente blasfemo à Nossa Senhora, completamente blasfemo. Ele fazia pinturas, ele fez uma pintura pornográfica para representar a Nossa Senhora. De ódio. Tem ódio contra esse desgraçado. Então, ele também fazia parte da sociedade dele, o Rama Kumaraswamy, que era um outro gnóstico, que foi professor da fraternidade de São Pio X no seminário de Winona, nos Estados Unidos, e foi logo depois expulso, porque ele fez um levante sedevacantista. Ele criou uma divisão no seminário em 1984, que criou o famoso levante sedevacantista de 84, que teve lá. Bom, podre. Aqui. Viu, Schlickler? E quando o Landinho saiu da TFP em 82, o filho dele, do Rama Kumaraswamy... Não, o Rama é o filho. O Rama é o filho? Então ele veio ao Brasil procurar o Lando, acho que ele queria saber se nós éramos da turma. Isso, veio para... E aí rapidamente ele percebeu que nós não éramos da turma e nunca mais falou com a gente. O Matheus Soares de Azevedo, que é o tradutor do Schwann no Brasil, é membro dessa porcaria... ele é um homem que frequenta aí, anda com um terço na mão, frequenta os ritos maronitas e melquitas e se penetra lá como se fosse católico. Aqui, o Jean Baudrillard. Então ele é professor da Universidade de Nancy, seguidor de René Guénon, Fritjof Schwann e das heresias de Mestre Eckhart.
herege, que é o herege do século XIV, cujas teses foram condenadas pelo Papa João XXII. O seu livro, La Charité Profanée, era lido por vários seminaristas da Fraternidade São Pio X nos anos 80 em Econa. Alguns de seus alunos tornaram-se seminaristas da Fraternidade São Pio X, dentre eles o padre Lechene, mencionado na carta de Monsieur Lefebvre citada no início, que depois foi para a Fraternidade de São Pedro. Nos anos 90, o padre Basílio Merramon, então da Fraternidade de São Pio X, escreveu um trabalho As Heresias da Gnose do professor Jean Borrelat, com o prefácio de Don Tissier de Malherbe. Vejamos algumas citações do seu livro mencionado acima. Então aqui Jean Borrelat falando. O intelecto é, segundo a expressão de Fritjof Schuon, naturalmente sobrenatural. Testemunha no próprio homem de algo que vai além do que nós encontramos aqui, e particularmente os limites da nossa natureza individual. Também ele fala, Deus não pode ser visto senão por Ele mesmo. Assim, se o intelecto vê a Deus, não pode ser senão Deus mesmo que se vê em sua própria luz. Ele também. A gnose, de fato, é o conhecimento perfeito em que o sujeito conhecedor está totalmente unido ao objeto conhecido, porque, conhecendo como é conhecido, o conhecimento que tem de Deus e o conhecimento que Deus tem dele são um só e mesmo conhecimento. Para o intelecto deificado, contemplar a Santíssima Trindade é contemplar-se a si mesmo. Aqui, tem um erro de Mestre Eckhart, que é apreciado por ele, que é condenado pelo Papa João XXII, que é bem parecido. Há algo na alma humana que é incriado e incriável. Se toda a alma fosse tal, seria incriada e incriável, e isto é o conhecimento. Adélia, aqui, uma outra coisa. Bom. Meu Deus do céu. Eu vou só mais um pouquinho, então. 5 minutos, tá bom. Tá bom. Então, segundo os modernistas, sendo a ordem natural algo inexoravelmente acima da capacidade humana natural de conhecer, de aprendê-la, ela por definição seria sobrenatural, ou seja, algo acima da capacidade natural humana. Essa doutrina já implica necessariamente uma noção ou conceito gnóstico, pejorativo da ordem natural. A natureza humana seria ontologicamente má, naturalmente precária, defeituosa, necessitando de algo sobrenatural para atingir seu fim natural, sua inclinação natural. Então, o modernista ele faz uma confusão entre contingência e mal, como nós já vimos no Plínio Correia de Oliveira. Então, alguns exemplos dessa noção pejorativa e gnóstica sobre o homem. Aqui, mas olha isso, Adélia Prado, aquela poeta. Toda fé nasce do pânico de ser gente e se transforma em um ato de amor quando nós conseguimos perdoar a Deus por não nos ter feito deuses também. Humilde. Aqui. Luiz Felipe Pondé. E esse aqui é um professor da PUC, de Ciências da Religião, ele escreve na Folha, é muito conhecido. Ele diz o seguinte: eu acho que a vida é um acidente da matéria. Se não existe Deus nenhum, a consciência é uma tentativa de resolver esse acidente da matéria. E a vida, no caso do ser humano, é você ficar o tempo inteiro buscando significado para enfrentar a possibilidade que seja um acidente da matéria. Ele vai ter a tese, eu vou resumir um pouco, da insuficiência ontológica, que ele diz que o homem vive uma insuficiência ontológica nele que faz exigir a graça. É a tese modernista. Aqui, vou pular. Olavo de Carvalho. A lei do sacrifício é inerente à estrutura da existência cósmica. Só Deus tem a plenitude do ser, e o que quer que exista sem ser Deus tem uma existência precária, fundada num débito ontológico insanável, que na escala da alma humana se manifesta como culpa. Ou seja, a culpa é ontológica. O homem é culpado, tem um mal ontológico só porque ele não é Deus. Isso. Agora, para finalizar, eu vou resumir bastante. Aqui, o RPG existencial da direita. Quem não conhece RPG também não vai dar tempo para explicar agora. Desculpa. Aqui, ó. O mundo encantado de fadas dos direitistas e modernistas contra a Igreja Católica. Bom, esse Mircea Eliade foi ligado à direita romena, antissemita, racista. Ele é um historiador é um criptoguenoniano.
ele fazia plágios e plágios da obra do René Guénon e dos seus seguidores, sem citá-lo. A obra dele é toda isso, só dando uma maquiada para ficar mais soft e ser aceitável na academia. Mas professor da Sorbonne, né? Professor da Sorbonne, Aqui, ele tem a ideia da hierofania. Ele diz que todos os símbolos que o homem desenvolve para explicar o porquê ele existe, todos os símbolos sagrados, todas as religiões, são hierofânicos. O que é hierofania? Hiero quer dizer sagrado, fania, manifestação. Todos esses símbolos, em si, são manifestações do sobrenatural na consciência do homem. Aqui, o Eric Voegelin também, ele diz o seguinte: um símbolo é gerado pelo encontro entre o humano e o divino, e como tal participa tanto da realidade humana quanto da realidade divina. Esta me parece, ao menos até o momento, a melhor formulação deste problema que atormenta tantos filósofos do simbolismo, os de que os símbolos não significam simplesmente uma realidade divina que está além da consciência, mas são, de alguma maneira, a realidade divina em sua presença mesma. É o sobrenatural se manifestando no homem, Deus em si. Então, vai ter todos os sistemas gnósticos vão ter um princípio, que é o seguinte: se o homem tem um desejo sobrenatural nele, esse desejo em si é sobrenatural, e ele busca explicações para esse desejo, ele cria universos fantásticos, contos de fada, mitos. Esses mitos, eles vão ao mesmo tempo existir e não existir. Por quê? Como eles estão sendo informados por algo sobrenatural, eles são subcriados. O termo é do Tolkien, do criador do Senhor dos Anéis, que a gente já vai falar agora. Então esses símbolos, eles são subcriados. Aquilo que tem de divino no homem informa através da imaginação. Esses seres ganham uma existência no mundo que ele chama de o reino das fadas, que na gnose xiita é o mundo imaginal. E que para o Dr. Plínio, que tem a mesma ideia, que eu vou resumir agora, que é a transesfera. Então, entendeu? Para eles, o símbolo tem que existir, porque se... Quer dizer, o reino das fadas existe de algum modo. Existe de algum modo. Ele existe. Se ele é informado por um desejo em si sobrenatural, ele é informado pelo divino. Então, por ser vivificado pelo divino, ele tem que ter alguma existência. Esse eu estou resumindo bem. Depois eu posso mandar Você vai pôr o texto no site, né? Eu ponho o texto no site. Aqui. O importa agora é falar do Tolkien. Aqui. O Olavo de Carvalho também defende, ele diz que o mundo imaginalis existe e é o âmbito das hierofanias. A ideia do Eliade. Aqui. Tolkien. Vocês conhecem do criador do Hobbit, do Senhor dos Anéis, vaca sagrada do conservador. Eu aqui, falando mal dele, eu tô fazendo a minha cabeça. Você está frito, meu filho. Estou frito, graças a Deus, que eu seja perseguido. Briga-se a respeito de todo mundo, mas o Tolkien é divino. Vocês percebem que todo conservador parece humano, né? O Tolkien e o Lewis também. Eles adoram, ele tem um fetiche por bigode, por cigarro, por suspensório, que é inacreditável. Aqui, ó. Então, essa palestra foi dada no centro do Opus Dei que eu falei. Foi o seguinte, ele fala sobre o Tolkien. É um especialista em Tolkien que foi orientando o Luiz Felipe Pondé. Ele fala: as histórias de fada, falando sobre o Tolkien, as histórias de fada não são sobre as fadas, são sobre Faerri, ou Belo Reino, ou Féria. A palavra que ele usa é Faerri, que é o universo das fadas, o mundo das fadas, é o ambiente das fadas. O que é esse mundo? Esse mundo é o lugar onde a gente tem acesso quando a gente ousa sonhar, quando a gente ousa criar mitos, a mitopoiesis da arte poética do Aristóteles. Quando a gente ousa fazer isso, a gente está num belo reino. Quando a gente ousa, não no sentido utilitário, no sentido banal, mas quando a gente ousa se colocar plenamente numa estrutura mitológica, quando eu ouso plenamente me colocar numa estrutura, o que ele quer dizer? Vou resumir. Quando você, como uma criança, acredita no conto de fada, acredita que aquilo é verdade, você se situa naquilo e começa a se ver em função daquilo, como um personagem daquela historinha. E assim você vai tendo acesso aos poucos ao autoconhecimento. É um meio de acesso ao divino. É um meio de acesso ao divino, de conjuração mágica do divino em você. Então, segundo Tolkien, no texto que ele fala isso, a Faerri podia ser muito bem traduzido por mágica. Aqui. E ele vai falar o seguinte, né, que esses contos de fadas, esses mitos, eles existem no mundo que chama mundo secundário. O mundo que a gente existe é o mundo primário. Existe o mundo secundário, que é o intermediário, o mundo imaginalis da gnose xiita,
entre o homem e a divindade. Só que, segundo Tolkien, aí que bonito, aqui, o Tolkien vai falar que tem uma história de fada, nesse sentido da especulação, da participação, que é a maior história de fada de todas, que é uma história de fada que, na verdade, é tão poderosa que só pode ter sido escrita pelo grande autor do universo. Nós fazemos subcriação, que é criar os mitos, as histórias de fadas. Mas essa história de fada, esse desejo de explorar os confins do tempo e do espaço e de comunhão com tudo, com todas as coisas vivas, tem uma história que foi contada que é real. Não é que ela foi subcriada, ela aconteceu na realidade. Qual é essa história? É Cristo. É muito engraçado dizer isso, mas para o Tolkien, a maior história de fada que existe é o Evangelho, porque ali você tem a expressão do autor da realidade manifestando também o seu desejo e o seu caminho de encontrar a contemplação do tempo e do espaço, e a comunhão com as coisas vivas, comunhão com tudo que existe. Então, o homem fica criando esses RPGs que conjuram algo do divino, uma luz que ele vai chamar de estilhaçada do divino, mas aí o próprio Deus escreveu na história o RPG dele, a historinha de fadas, que seria o cristianismo. Essa tese teria mais desenvolver, porque a consequência dessa tese vai dizer que o cristianismo não é uma doutrina, mas é só um fato. Você tem que só aderir ao fato, mas infelizmente não vai dar para... quem quiser isso, no artigo do Olavo está explicada essa questão. O C.S. Lewis também defende a mesma coisa, que é o do amigo do Tolkien. Eu vou pular isso aqui também. Bom, Olavo de Carvalho, agora realmente finalizando. Olavo de Carvalho, tem entre duas fadinhas. Mas uma aluna pergunta para ele, mas professor, por exemplo, dentro da religião em geral as pessoas são dogmáticas. Ele fala, mas a religião é uma brincadeira, você não sabe? A religião é um montão de historinhas de fada, que já que você não vai entender, então você imita e faz aquela história de fada igualzinho, você acredita e se situa nela como personagem. Supondo-se que algum dia você entenda, a religião faz parte, vamos dizer, do folclore. Folclore são historinhas que, para que não fossem perdidas, são transmitidas a uma massa de ignorantes que repetissem servilmente. É uma espécie de memória. A religião popular é memória de certos simbolismos e só. Pois é. Aqui, para terminar, está a capa do próximo livro do Olavo de Carvalho, ele entre as fadinhas. Tudo bem? Desculpem a demora.